galerinha do ensino médio do primeiro ano do CEP. Neste vídeo nós vamos tratar do segundo assunto da nossa revisão número 2, que é Grécia Antiga. Espero que vocês gostem, dê um like no vídeo, acione o sininho e vamos para o que interessa, que é o conteúdo. Os primeiros povoadores. Nós vamos ter os aqueus, os jônios, os eólios e por último os dórios. Todos esses povos eles chegaram, dominaram e se mesclaram aos povos nativos, formando o povo heleno. Para a gente estudar a história da Grécia Antiga, é importante a gente entender que os historiadores dividem a história da Grécia Antiga em 5 períodos, que é o período micênico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e, por último, o período helenístico. No período micênico será o período de migração e sedentarização dos primeiros povos, os aqueus, que vão fundar Micenas e assim vão edificar toda uma estrutura de palácios, templos, fortalezas e vão desenvolver uma escrita inicial. O período homérico será o período em que os povos vão invadir a Grécia, destruir o mundo micênico, desaparece a escrita, retorna a transmissão oral da cultura e a formação de novas comunidades. Esse atraso cultural vai se dar por conta de que os invasores são os dórios, um povo que resumia sua cultura à guerra e à agropecuária. O período arcaico é o período de formação das cidades-estados, as polis gregas. Vai ser também um período de colonização grega em outras regiões por conta das diásporas, ocorridas com a chegada dos dórios, fazendo com que grandes conjuntos populacionais fugissem da Grécia para outras regiões, como para a Magna Grécia e para a Grécia Asiática. Será um período também de organização dos Jogos Olímpicos e de adoção do alfabeto fenício e difusão da escrita. Já o período clássico é o período de consolidação das cidades-estados, é também o período das guerras greco-pérsicas, é o período do apogeu das cidades de Atenas democrática e de Esparta oligárquica e das guerras entre essas cidades. E por fim, o período helenístico, que é a crise da polis das cidades gregas, que em virtude das guerras internas entre as cidades-estados gregas, isso vai incentivar a invasão da Grécia pelos macedônios, que vão garantir assim uma expansão militar e cultural da Macedônia na região. Bem, o território ele vai definir o modelo de organização política na Grécia. Por quê? Porque cerca de 80% do território da Grécia era dominado por montanhas e também por vales com terras férteis. Mas, por outro lado, a costa grega, apesar de ser muito recortada, tinha águas calmas no litoral e pequenas distâncias entre essas ilhas, o que vai favorecer a navegação. Assim, o território fragmentado vai gerar também, na Grécia, um poder político fragmentado. E ao invés de surgir um reino, surgirão várias cidades-estados independentes. As cidades-estados na Grécia Antiga, elas vão possuir uma área urbana com edifícios públicos, com um núcleo religioso e político, com atividades artesanais e mercantis, e uma área rural de cultivo de oliveiras, videiras, trigo, cevada e a criação de animais. Como as cidades gregas não se unificaram num reino, muito por conta também da geografia, alguns elementos culturais garantiam essa integração entre essas populações dessas cidades. Por quê? Porque elas tinham a mesma língua, apesar de alguns dialetos, uma religião de mesma base cultural, participavam dos Jogos Olímpicos e se reconheciam como helenos. E chamavam de bárbaros os povos que não falavam sua língua nem tinham seus costumes. A religião grega era um desses elementos de agregação cultural dessas diversas cidades e a religião deles era de caráter politeísta, tinham vários deuses, cultuavam vários deuses. E esses deuses tinham uma característica interessante que era o antropomorfismo, que é uma característica que mescla divindade com humano. Também possuíam heróis, que são os semideuses, não havia dogmas nem livro sagrado e havia um culto doméstico aos mortos e um culto público dirigido por um sacerdote. Outro elemento importante de agregação dessas cidades-estados eram os Jogos Olímpicos, realizados de 4 em 4 anos em honra ao deus Zeus. Os jogos eram anunciados 10 meses antes e as principais modalidades esportivas eram o lançamento de disco, corrida, luta, salto, música e poesia. Uma curiosidade sobre os Jogos Olímpicos é que até em épocas de guerra, quando os Jogos Olímpicos iniciavam, as cidades-estados que estavam em guerra paralisavam o conflito para participarem da competição. Outro fato curioso é que em 393 d.C., o imperador romano Teodósio vai fechar o templo de Zeus porque acreditava ele que era um culto pagão e os Jogos Olímpicos eram dedicados a esse deus pagão. E somente em 1896 os jogos voltaram a ser disputados. As colônias gregas, a segunda diáspora,
entre o século 8 e 6 a.C., para fugirem da miséria, das dificuldades agrícolas, das dificuldades pela posse da terra, por conta do aumento da população e outros problemas sociais, os gregos deixaram suas cidades e partiram para diversas regiões. Alguns desses grupamentos vão para o sul da Itália, na chamada Magna Grécia, e outras populações vão para o Mar Egeu e o Mar Negro, fundar novas colônias gregas na região. E assim vão surgir as colônias de povoamento. As colônias gregas vão se transformar em importantes centros comerciais com portos estratégicos da navegação e vão promover o desenvolvimento da navegação marítima e impulsionar o comércio, o artesanato e o intercâmbio cultural. As principais cidades gregas, nós vamos tratar agora de Esparta e Atenas. Vamos começar por Esparta, uma cidade de governo oligárquico, localizado na península do Peloponeso, de solo apropriado para o cultivo, uma cidade que não desenvolveu uma área urbana importante. Ela tinha caráter militarista e oligárquico, ou seja, tinha como objetivos fazer de todos os seus cidadãos soldados bem treinados, preparados fisicamente, corajosos e obedientes às leis e às autoridades, e de regime político oligárquico, onde não havia um rei, mas sim uma pequena elite local detentora de poder econômico e político. A sociedade espartana. Esta vai se dividir em 3 categorias: os esparciatas, que eram os cidadãos espartanos, homens livres, à disposição do exército, dos órgãos públicos, podiam participar da política, do governo e eram grandes proprietários de terra. Tinham também os periecos, que eram pessoas livres dedicadas ao comércio e ao artesanato, descendentes dos povos conquistados, mas não tinham direitos políticos, não podiam participar da política nem do governo, apenas pagar impostos. E na base da pirâmide social, eles tinham os ilotas, que viviam presos às terras dos esparciatas, cultivavam a terra a vida inteira, não podiam ser expulsos, eram desprezados e por isso promoviam revoltas sociais. Às vezes, os esparciatas faziam expedições militares anuais para exterminar uma boa quantidade deles e manter a paz social. Assim, ao invés de resolver os problemas sociais dos ilotas, a sociedade espartana preferia eliminá-los. Como nós podemos ver aqui nessa ilustração, apenas 5% dos espartanos eram nobres, eram esparciatas. Abaixo nós vamos ter os periecos, que eram homens livres, praticantes do comércio e do artesanato, e os ilotas, que eram os escravos, pertencentes ao Estado espartano. A administração pública de Esparta. Nós vamos ter a diarquia, que é um governo composto por 2 reis, encarregados do serviço militar e religioso. Em tempos de guerra, um dos reis comandava o exército. Nós vamos ter a Gerúsia, constituída por 28 esparciatas de mais de 60 anos, e ela tinha funções administrativas, legislativas e judiciárias. Abaixo, a Ápela, a assembleia formada por cidadãos espartanos de mais de 30 anos, que elegiam os membros da Gerúsia e aprovavam ou rejeitavam as leis da Gerúsia. E o Conselho de Éforos, composto por 5 membros eleitos anualmente. Os éforos tinham um mandato de 1 ano, eram chefes do governo espartano, coordenavam tanto as reuniões da Gerúsia como da Ápela e controlavam a vida econômica e social e vetavam leis e fiscalizavam os reis. Estrutura da administração espartana. A outra cidade tão importante quanto Esparta na Grécia Antiga vai ser Atenas, que vai transitar da monarquia para a democracia. Atenas foi fundada pelos jônios na planície da Ática. Ela era uma cidade que tinha uma grande estrutura, como a Acrópole, que servia de proteção contra ataques, mas por outro lado tinha um solo ruim para a agricultura. Daí se dedicaram à navegação marítima e se tornaram excelentes marinheiros e dominaram o comércio marítimo no Mediterrâneo. A sociedade ateniense também vai se dividir em 3 categorias. Nós vamos ter acima os cidadãos, os eupátridas, que são os homens adultos de mais de 21 anos, filhos de pai e mãe atenienses, grandes e pequenos proprietários de terra e comércio. Tinham direitos políticos e podiam participar da política e do governo da cidade. No meio nós vamos ter os metecos, que são pessoas que viviam em Atenas, nascidos em outras cidades. Estes não têm cidadania, não têm direitos, não podem participar da política, eram proibidos inclusive de comprar terra, mas podiam trabalhar no comércio e no artesanato. Pagavam impostos e podiam ser convocados para o exército. E na base da pirâmide social ateniense, nós vamos ter os escravos, que eram prisioneiros de guerra, comprados em mercados ou filhos de escravos, e também eram convocados ao serviço militar. A escravidão em Atenas. Bem, em Atenas viviam milhares de escravos, cerca de 400 mil. As famílias mais ricas tinham por volta de 20 escravos. Uma família que não tivesse pelo menos um escravo era considerada pobre, mas os escravos urbanos eram protegidos por leis contra abusos e brutalidades. Atenas vai fazer
fazer a transição da monarquia para a aristocracia. Por meados do século VIII a.C., Atenas era governada por um rei que tinha funções de juiz, sacerdote religioso e chefe militar. Mas gradativamente o poder foi passando das mãos do rei para as mãos da aristocracia, uma classe de pessoas que detém o poder econômico e político. A aristocracia ateniense tornou-se assim dona das melhores terras e emprestava dinheiro aos pequenos proprietários, que quando não pagavam, tornavam-se escravos de seus credores. A partir dessas modificações na política, nós podemos identificar em Atenas uma estrutura social de eupátridas no topo da pirâmide social, comerciantes e georgóis na base da pirâmide. Os eupátridas se tornaram donos das melhores terras e tinham privilégios e poder. Os comerciantes enriqueceram e exigiam maior participação na política. E na base da pirâmide, os georgóis e os tetas, que viviam de empréstimos para cultivar as terras e se endividavam, tornando escravos. É desses conflitos que vão surgir os reformadores Drácon e Solon. Os efeitos da aristocracia do poder de Atenas. Diante de todo esse conflito entre eupátridas, comerciantes, georgóis e tetas, os atenienses passaram a exigir reformas sociais mais profundas. E nós vamos ter o primeiro reformador, que será Drácon. Ele vai impor leis escritas para acabar com essas vendetas. Qual o significado da escrita das leis? É porque até então as leis eram repassadas oralmente e só os eupátridas, os cidadãos, a elite ateniense dominava oralmente as leis. Então, diante dos conflitos num tribunal ou diante de um juiz, os eupátridas sempre tinham os melhores argumentos e ganhavam as vendetas. Portanto, quando Drácon impõe a escrita dessas leis, agora os outros grupos sociais também vão ter a posse dessas leis para usá-las em benefício próprio nas vendetas, nos conflitos sociais. O outro reformador vai ser Solon, que também vai adotar medidas importantes. Libertou os escravos por dívida, dividiu a sociedade pela renda, o que vai beneficiar os comerciantes que haviam enriquecidos e desejavam participar da política, e vai prejudicar os interesses e os privilégios dos eupátridas, que tinham controle político e prestígio social por conta do seu nascimento, que agora não vai importar mais, porque o que vai importar na divisão da sociedade será a riqueza. Criou a Bulé, o Conselho dos 400 da Ática, criou a Eclésia, que aprova as leis da Bulé, e criou o Elieu, o tribunal aberto a todos. A maioria dos grupos não aristocráticos passaram a exigir participação política, e o governo aristocrático começa a andar para a democracia. Os tiranos. As reformas de Drácon e Solon, elas desagradaram tanto a aristocracia, porque perdeu privilégios, quanto o povo, que achavam que elas foram poucas, elas precisavam ser maiores e mais profundas na estrutura social ateniense. Assim vão surgir os tiranos, e um deles será o general Pisístrato. Pisístrato amenizou os confrontos sociais e patrocinou obras públicas, gerando emprego para tetas e georgóis. Depois da tirania de Pisístrato, seus filhos Hiparco e Hípias não deram seguimento às reformas de Pisístrato, gerando insatisfação popular. E em 510 a.C. eclode uma revolta liderada por Clístenes. Finaliza-se a ditadura e inaugura-se a democracia ateniense com Clístenes. As medidas de Clístenes fez a redivisão de Atenas de 4 para 10 tribos, o que vai neutralizar o poder dos eupátridas, o que vai eliminar o papel político do Guenos, tribos e fatrias. A Bulé passou a ter 500 membros, 50 por tribo. Vai criar mais um arconte, fechando um total de 10, eleito por cada tribo. Ampliou os poderes da Eclésia, até que vai fiscalizar as demais instituições e votar propostas. E a Eclésia passou a votar o ostracismo, que é o exílio por 10 anos para quem ameaçasse a democracia ateniense. O exilado não perdia seus bens e direitos políticos ao retornar depois de completados 10 anos. De Clístenes a Péricles. Clístenes vai introduzir o regime democrático, onde ele vai dizer que todos os cidadãos têm os mesmos direitos perante a lei. Mas é importante ressaltar que na democracia ateniense só os homens adultos eram cidadãos. Nem mulheres, estrangeiros, metecos, escravos e nem jovens menores de 21 anos eram cidadãos. Não podiam participar, não podiam votar, não tinham cidadania. Portanto, era uma democracia patriarcal, elitista e escravista. O que nos dá a entender que a democracia ela é um processo em expansão, em aprimoramento, em evolução. Os órgãos da administração ateniense. Atenas vai ter a Eclésia, que vai aprovar ou rejeitar projetos, vai votar o ostracismo e vai decidir se vai à guerra ou ficar em paz. O Elieu, que julgava os crimes, vai ter também os conselhos dos 500, ou a Bulé, formada por 500 cidadãos, sorteados anualmente para elaborar projetos, e os estrategos, que é onde os projetos aprovados na Assembleia eram executados por estes.
o estratego, que comandava o governo em tempo de paz e o exército em tempo de guerra. As guerras médicas. As guerras médicas, elas vão ocorrer por conta de disputas comerciais, mercados, matérias-primas entre os gregos e os persas. Os persas vão atacar as cidades gregas da Ásia Menor, da Jônia e da Península Balcânica. Esse ataque vai fazer com que se desenvolva uma solidariedade e o fortalecimento da identidade cultural entre as cidades-estados gregas que eram independentes. Atenas e Esparta vão se destacar nessas guerras, mas ao final, Atenas vai se tornar a cidade mais poderosa da Grécia. A Liga de Delos. Buscando proteção contra os ataques externos dos persas, Atenas vai organizar uma aliança militar entre as cidades gregas, que vai ficar chamada de Liga de Delos, porque a sede vai ser na ilha de Delos. As cidades eram independentes, mas tinham de contribuir com dinheiro, marinheiros e navios. Mas depois que a sede foi transferida para a cidade de Atenas, esta passou a ser um conjunto de cidades subordinadas a Atenas. Péricles usou o dinheiro da Liga de Delos para embelezar Atenas. A Guerra do Peloponeso. Com o fim da ameaça persa, algumas cidades tentaram se desligar da Liga de Delos, mas foram impedidos por Atenas. Corinto, Mégara e Tebas rebelaram-se contra Atenas e fundaram a Liga do Peloponeso. Assim, a Guerra do Peloponeso se tornou inevitável e durou 27 anos, com breves intervalos de paz, e ao final, Atenas saiu derrotada. A peste de Atenas durante a Guerra do Peloponeso. Foi uma epidemia que ocorreu em Atenas em 430 a.C. durante a Guerra do Peloponeso e teve origem na Etiópia. Tucídides, em seu livro História da Guerra do Peloponeso, registra a primeira e a segunda onda da epidemia. 1/3 das tropas e da população morreram em menos de 3 anos de pandemia. Inclusive, Péricles morreu em 429 pela peste. A hegemonia espartana, seguida da hegemonia tebana. Ao final da Guerra do Peloponeso, Esparta vitoriosa estenderá sua influência por toda a Grécia por cerca de 30 anos. Mas após a derrota para os tebanos, as lideranças de Tebas instituíram o seu período hegemônico, que durou de 371 a 362 a.C. O domínio macedônico. Filipe da Macedônia vai se aproveitar dessas guerras internas na Grécia, enfraquecendo a própria Grécia, e na Batalha de Queroneia, em 338 a.C., ele vai conquistar a Grécia. Em 336, seu filho Alexandre Magno, o Grande, sufocou as revoltas gregas de Tebas e Atenas. Depois, com 40 mil homens, partiu para o Oriente. Alexandre Magno ainda vai conquistar a Ásia Menor, o Egito, a Mesopotâmia, a Pérsia, regiões da Índia, e o Império Macedônico vai se tornar um dos maiores impérios do mundo antigo. Com a morte de Alexandre em 323 a.C., seu império foi fragmentado entre seus generais e Ptolomeu ficou com o Egito.